Convido cada um de nós a abrir a palavra do Senhor no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 até o 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de virtude e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Também vamos para 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 em diante. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dado em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também nos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Irmãos, esses dois textos que nós lemos, nós precisamos trazer à luz aos nossos corações que a palavra de Deus diz: a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, presta atenção o poder que nós temos, o poder que foi depositado em nosso coração, porque esse poder não faz de nós super-homens, e muitas vezes nós queremos viver a nossa vida aqui como super-homens. Não, esse poder enfraquece nós a cada dia. Por isso que a palavra de Deus lá em Gálatas diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque quando esse poder chega em nós, que nós percebemos quem nós éramos e quem o Senhor transformou cada um de nós, então só tem uma posição nossa: joelho no chão e boca no pó. Porque nós vamos reconhecer que em nós não temos força nenhuma. Todo poder emana do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele depositou isso em nós. Ele depositou quando nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo nós fomos selados para quê, irmão? Para que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos dê o poder de sermos transformados na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, presta atenção, cada um de nós, o Senhor nos deu poder para sermos feitos filhos, mas não filhos bebês espiritual, filhos maduros em Cristo, porque filhos que vão herdar a herança de nosso Deus, filhos que vão poder herdar, porque a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos vai falar isso. Então, se nós somos co-herdeiros com Cristo, tudo aquilo que Cristo herdar, nós herdaremos junto com Ele, né? Então, que precioso é essa verdade tão maravilhosa para as nossas vidas, né? E nesse texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios, também, irmãos, vai falar que tudo Deus já fez em Cristo Jesus.
Gente que muitas vezes quer ir para o Senhor e dizer: Senhor, faça isso, faça aquilo, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, Senhor, faça. Aí Deus diz assim: olhe para Cristo. Eu te dei tudo o que você precisa, e tudo o que você precisa já está dentro de você. É a pessoa de Cristo. Você tem que deixar Cristo crescer. Só que para nós deixar Cristo crescer na nossa vida, há umas coisas que nós precisamos deixar de lado. Há uns desejos no nosso coração que precisa ser abandonado para que Cristo cresça. Então tudo aquilo que Cristo tirar do nosso coração, que é desse mundo, Ele vai se colocar no lugar, né? Nós temos ódio no nosso coração, né? E aí o Senhor disse assim: entregue para mim esse ódio. Quando nós entregar o ódio para o Senhor, que Ele tirar de dentro de nós, irmãos, Ele vai se colocar no lugar do ódio. E Ele é amor. O que nós vamos ter? Amor. Então nós precisamos compreender que tudo aquilo que o Senhor tirar de nós, Ele se coloca no lugar. Não queira tirar você mesmo, o teu vício, não queira. Vá aos pés do Senhor, clame para Ele, porque Ele é o único que pode socorrer cada um de nós. É o único que pode tirar, né? Muitas vezes nós temos algum vício que envergonha nós, né? Mas puxa vida, mas eu não consigo. E tu nunca, e nem eu, nem você nunca vai conseguir deixar. Mas agora o dia que nós entregar para o Senhor, o dia que nós dizer assim, ó, Senhor, está aqui, né? Ou faça melhor ainda: Senhor, eu quero deixar esse vício meu, mas não consigo. Então, Senhor, vamos junto comigo, né? Vamos aqui praticar esse vício meu. Vem junto comigo, convida o Senhor para ir junto com você. Ele vai tirar rapidinho, sabe? Então essas questões nós precisamos compreender, porque Deus já nos deu tudo em Cristo, né? Então esse texto é muito claro, dizendo assim no verso 4, ele diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, o propósito da sua graça que vos foi dado em Cristo Jesus. Então, a graça de Deus chegou a nós na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça dele foi a luz dele brilhar em nosso coração. Foi a obra que o Filho fez, que Deus revelou a cada um de nós. Então, essa é a graça preciosa. Porque o verso 5 diz assim: porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Irmãos, o Senhor, a palavra do Senhor está falando aqui para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Era uma igreja que andava de forma inadequada, mas o Senhor viu essa igreja em Cristo Jesus. E quando o Senhor viu essa igreja em Cristo Jesus, o Senhor começou a fazer separação daquilo que era do Senhor, aquilo que era profano, separando o profano do santo. Então a gente vai ver, se nós estudarmos nós estamos estudando essa 1 Coríntios nas sextas-feiras. Nós começamos na sexta-feira agora. Nós só conseguimos fazer durante o estudo só esses versos, do 4 até o 10, e nós passamos do 4 até o 9, e olha que nós passamos mais de 1h30 juntos, reunidos, e o Senhor falando conosco, né? Mas daí depois disso a gente vai perceber, irmãos, que o Senhor começa a fazer separação de coisas que aquela igreja tinha divisão, né? A gente vai ver isso a partir do verso 10. Tinha uma divisão, mas o Senhor trata essa divisão com a cruz. Por isso que diz assim no verso 18, diz: certamente a palavra da cruz
é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então o Senhor vem fazer ajustes, e Ele está fazendo ajustes na nossa vida também, porque Ele nos salvou, mas Ele não nos deixou perfeitos. Ele colocou o Filho dele dentro de nós, colocou o Espírito Santo dentro de nós. Para quê? Para que o trabalho do Espírito Santo é limpar o nosso coração, através da obra que Cristo realizou em nós. Então, a partir do momento que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, como é que nós devemos andar? Nós devemos andar como um crucificado. Como diz Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ponto. Então, nós sabemos disso, mas vivemos isso, né? Vivemos como um crucificado? Ainda não. Mas se nós dermos ouvido ao Senhor, Ele vai fazer com que nós vivamos como um crucificado. A única coisa que Deus não vai permitir mais nós ficarmos, irmãos, é na prática do pecado. Porque na prática do pecado nós fomos libertos. Nós éramos escravos dos nossos vícios, dos nossos desejos, mas a nossa velha natureza, a natureza adâmica, foi crucificada com Cristo, né? Então esse verso 5, ele traz: porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Então não falta muita coisa para nós, porque nós não temos tomado posse dessa verdade, porque nós fomos enriquecidos e todo o conhecimento está disponível para nós. E o conhecimento está aqui, irmãos, na palavra do Senhor. Essa palavra que vai trazer conhecimento para nós, essa palavra que vai trazer parâmetros para nós, né? E ele vai dizer, e ele segue no verso 6 dizendo: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, né? Esse trabalhar do Espírito Santo em nós é para que o testemunho de Cristo seja confirmado em nós, né? Verso 7: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós é que ficamos procurando: Senhor, qual é o meu dom? Senhor, qual é? O Senhor já nos deu. Ele só diz assim, Deus diz assim para nós: deixa meu filho crescer em você, deixa meu filho tomar conta, ande como um crucificado, para você ver se o teu dom vai sair naturalmente. E nós ficamos brigando anos e anos, né? Verso 8 vai dizer: no qual também vos confirmará até o fim. Então, irmãos, nós estamos no processo. Ele vai confirmar a nossa vida em Cristo Jesus até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos no processo, e aí ele termina o texto dizendo, o verso dizendo assim: para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos no caminho da perfeição. Não somos perfeitos, e enquanto nós estivermos nessa carne, nós não vamos estar perfeitos, mas Ele vai estar limpando cada um de nós, para que Ele, naquele grande dia, quando Ele voltar, buscar a sua igreja, nós possamos ser transformados, nosso corpo de humilhação igual ao corpo da sua glória, né? Então esse é o trabalhar do Espírito Santo em nós, e esse é o mover, porque o verso 9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então como é precioso isso, né? Nós poder ver que Deus nos chamou para um propósito, a comunhão de Cristo Jesus. E Ele já vê nós em Cristo.
E o Espírito Santo está aí limpando cada um de nós, né? Então, irmãos, aí nós podemos perguntar assim, mas então tá, qual é o processo? Né? Porque nós olhamos aqui no verso 5, que nós já fomos enriquecidos em tudo no conhecimento dele, né? Então está tudo disponível para nós. Agora nós temos que dar um passo para tomar posse. E o primeiro passo para que nós possamos tomar posse dessa verdade que Deus já fez em Cristo Jesus é nós desejar ser separado desse mundo. É desejar não mais viver amando esse mundo. E aí depende de cada um de nós, porque está tudo disponível para nós, né? E nós vamos andar agora um pouco pela palavra para ver qual é o processo pelo qual o Senhor vai limpar nós, né? Vai lá para Daniel, capítulo 1. O que está acontecendo aqui em Daniel capítulo 1? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai para Jerusalém e traz cativo. Traz toda Jerusalém, todos os habitantes de Jerusalém, as riquezas do templo de Jerusalém e leva para a Babilônia, né? Porque assim o Senhor tinha determinado, porque Israel não buscou adequadamente a mente do Senhor, né? Então quando ele leva o povo cativo, ele faz a seguinte conotação, o rei faz o seguinte: vocês peguem alguns jovens da linhagem dos nobres de Jerusalém, separem eles e coloque eles no palácio e vamos tirar os gostos deles, vamos trabalhar na mente deles, vamos tirar o gosto pela comida que eles tinham lá em Jerusalém e vamos colocar a nossa, para que nós possamos ensinar eles. E aí eles se tornem para nós, da nossa linhagem, porque eles são sábios, nós podemos usar eles para o nosso benefício. Só que para nós usar eles para o nosso benefício, nós precisamos limpar os desejos dele, os gostos dele. Lembra-se que assim como o Senhor fez com o povo de Israel, quando tirou do Egito, levou para o deserto e deu maná para ele. O Senhor mesmo tratou deles. Para quê? Para eles tirarem os gostos pelo Egito. E Egito significa o mundo, né? E aqui nós estamos na Babilônia, na terra dos ídolos. Então esses homens, e aqui nós temos 4 jovens, né? 4 jovens, e o primeiro deles é Daniel, né? Aí temos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os outros 3 que foi dado nome para eles, né? Mas o que chama atenção aqui em primeira mão é Daniel. E pode ter certeza, irmão, os outros 3 jovens tomaram a mesma posição que Daniel tomou, né? Quando o rei então disse: só separe eles e dê uma comida especial para todos eles. E lá no final nós vamos ver como que eles estão, né? Então aqui está o verso 8 do capítulo 1, nós vamos ver a posição que Deus quer de cada um de nós em relação a este mundo, né? E aqui diz assim, no verso 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E o verso 9 diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, né? Então o que chama atenção aqui, irmãos,
Daniel resolveu firmemente não se contaminar. E é esse o propósito que o Senhor quer para cada um de nós. Nós precisamos desejar firmemente não andar como esse mundo anda. Nós devemos ter um posicionamento diante do Senhor, porque Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. Nós não podemos ter Cristo e o mundo. Nós temos que optar. Ou vamos querer os desejos desse mundo, ou vamos querer Cristo. Se nós queremos Cristo, irmãos, nós vamos encontrar a misericórdia de Deus. Assim como o verso 9 diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia, né? Misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, quer dizer, foi Deus, a partir da posição dele, Deus assumiu. Porque, irmãos, pensa bem, o rei, a ordem do rei era firme. O seu subordinado jamais ia ouvir a voz de um jovem dizendo assim: eu não quero contaminar-me, eu quero uma comida separada, me dê só legumes e me dê só água para beber. Mas peraí, o meu rei mandou eu dar a comida aqui, as iguarias e vinho, então vocês vão comer isso que o rei determinou, porque o meu pescoço está em prêmio. Mas aí, quando ele firmou o coração dele, Deus concedeu misericórdia. Aí Deus entrou em ação. Aí então o chefe dos eunucos olhou, né, e conversou com ele. Então ele diz assim: eu peço que você experimente conosco aqui 10 dias. Ninguém vai saber. 10 dias você nos dê legumes e nos dê água para beber. Daí no final de 10 dias você olha para nós e olha para os outros que estão comendo a finas iguarias do rei. E aí você decida aquilo que deve fazer. Então ele falou, então concordou por quê? Concordou porque o Senhor estava no comando. Então ele concordou, e aí no final dos 10 dias ele olhou a aparência daqueles 4 jovens. Era muito mais robusto do que a dos outros. Então ele tirou aquela comida, aquelas finas iguarias, e continuou dando legumes e água, né? No final do tempo determinado pelo rei, aqui nesse capítulo, nesse verso, a partir do verso 17 do capítulo 1, nós vamos ter já o resultado, né, aquilo que aconteceu. O verso 17 diz assim: ora, a esses 4 jovens Deus concedeu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonho. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Amém? Então aqui está o resultado. O resultado de alguém que ousou dizer assim: eu não quero contaminar-se. Então, a partir do momento, então, o Senhor deu conhecimento. Lembra lá do verso 5, lá de 1 Coríntios, que nós fomos enriquecidos em tudo. Toda a sabedoria, não a sabedoria do mundo, a sabedoria do Senhor. E é isso que aconteceu com esses jovens. É isso que aconteceu nesse então, aí quando eles, então, o Senhor interveio e eles tiveram a graça de Deus, eles passaram a testemunhar no palácio. Eles ficaram ali. O rei dependia deles, porque viu que neles havia o espírito de sabedoria. Neles havia o conhecimento. Neles,
Por que isso, irmão? Porque o Senhor estava com eles. E isso nós precisamos olhar para a nossa vida, Senhor, irmãos, e olhar para a palavra do Senhor e trazer a palavra para a nossa vida, porque somente o conhecimento de Deus vai fazer com que nós demos um testemunho adequado nesse mundo, um testemunho da vida de Cristo aonde nós estiver. E aí as pessoas vão ver e elas vão se dobrar diante, mesmo em meio à tribulação, mas elas vão perceber que nós temos a vida de Cristo, que não é nós, é Cristo trazendo revelações preciosas para nós. E o mundo vai ver, o mundo vai sentir. E nós podemos ver isso, irmão, na vida desses 4 jovens, desses 3 jovens, que agora nós lemos aqui, né? Ananias, Misael e Azarias. E eles trocaram o nome desses 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então esses 3 jovens estavam assistindo no palácio, estavam ali no palácio. Então o rei Nabucodonosor construiu uma estátua, dizendo assim, uma estátua gigante de ouro, e dizendo assim, todos devem me adorar. Por que ele construiu aquela estátua, irmãos? Porque antes disso ele teve um sonho. Ele teve um sonho de uma estátua que tinha uma estátua, cabeça de ouro, peitoral de prata, as pernas de bronze e os pés de ferro, né? E Daniel interpretou no capítulo 2. Daniel interpretou aquela estátua, aquele sonho dele, mostrando ali o que iria acontecer durante toda a história. E aquela cabeça de ouro era o reinado de Nabucodonosor. Então ele se engrandeceu e mandou construir uma estátua para que todo o seu reino o adorasse. Quando ouvisse o som da harpa, do fole, da música, todos deveriam se prostrar e adorar. Então aqueles 3 jovens estavam naquele palácio e eles não se dobravam, porque eles só se dobravam diante do Senhor, do Deus de Israel, né? Então alguns com inveja trouxeram essa dificuldade para eles, né? O inimigo trouxe essa dificuldade para eles, levando para o rei lá, dizendo: rei, tem algum cidadão aí no seu palácio que não obedece a ordem que o Senhor deu. Então o rei chama os 3, né? E aí nós podemos começar a ver essa história a partir do capítulo 3, verso 13. Veja a dificuldade, a tribulação, mas veja o controle do Senhor. Por quê, irmãos? Porque aqueles jovens resolveram não se contaminar-se, né? Então aqui a partir do verso 13 fala assim: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai disposto, e quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, irmãos, que tribulação desses homens. Diante do rei, uma palavra dessa: vocês vão ser jogados na fornalha acesa, vocês vão ser queimados vivos, né?
Mas como eles não estavam misturados, eles foram separados por Deus e eles temiam ao Senhor, a vida deles era o Senhor, então eles puderam ter essa resposta ao rei, dizendo assim no verso 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Veja só a palavra que esses homens falaram para o rei. E aí eles seguiram ainda no verso 18: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que levantastes. Então essa foi a resposta deles. Por quê, irmãos? Porque a vida deles estava pautada naquele princípio: não contaminar-se com... Porque a comida ali, irmãos, era uma realidade. Para eles era comida, mas para nós é espiritual. Hoje, nós não devemos, não é pela comida, é pelas coisas do mundo, aquilo que o mundo tem trazido para nós. Porque a igreja é um povo separado, irmãos. E quando eu falo separados do mundo, não é que nós não devemos usar nada, não, irmãos, o que eu falo é o nosso coração amando as coisas desse mundo. Nós podemos usufruir muito tranquilamente, financeiramente desse mundo, nós podemos usar as coisas boas desse mundo. Para quê que nós estamos usando? É só para o nosso deleite ou para a glória do Senhor? Nós estamos amando, e o que eu falo nós podemos aproveitar, mas o mundo não pode ter o nosso coração. Porque se o mundo tiver o nosso coração, a palavra do Senhor não vai ter caminho para nós. A vida de Cristo que foi implantada em nós não vai poder vir à tona. Então nós precisamos optar: ou nós abandonamos o mundo e seguimos com o Senhor, ou nós deixamos o Senhor de lado e vamos para o mundo, né? Como diz, né? Vamos para o mundo sabendo que lá no final nós vamos ter que dar um abraço no diabo e dizer assim: aqui é o meu lugar, porque eu vim consciente. Porque a palavra de Deus veio ao meu coração e eu deixei a palavra e busquei aos meus próprios interesses nesse mundo, né? Então esse é um ponto muito que nós precisamos sondar o nosso coração. Para quê? Para que a vida de Cristo possa ser trazida a cada um de nós. Então o que aconteceu? Nabucodonosor ficou irado, mandou acender aquela fornalha 7 vezes mais, como a palavra de Deus diz, e aqueles homens que pegaram Sadraque, Mesaque, Abidnego e lançaram para dentro da fornalha, a chama estava tão forte, quando eles lançaram, porque a fornalha era embaixo, eles tinham na parte de cima, eles jogaram, e quando eles jogaram, deve ter feito, todos nós conhecemos aqui o que é um fogo pegando forte, ele dá aquelas lavaredas de fogo, e aquelas lavaredas de fogo saiu e matou aqueles homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E nós vamos ver isso aqui, o que aconteceu lá dentro daquela fornalha, a partir do verso 24. E eu sugiro para os irmãos que leiam esse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? Para nós poder entender o que aconteceu realmente, né? E a partir do verso 24 ele fala assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo.
sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quem era esse quarto homem ali? Era Jesus, era o próprio Jesus. Imagine, irmãos, que preciosidade dentro daquela fornalha, naquela tribulação. Quem estava com eles? Jesus. Então nós precisamos compreender uma coisa, irmãos, que as tribulações que nós estamos passando, pode ter plena convicção que Ele está junto conosco, Ele não vai nos abandonar, sabem? Por quê? Porque nós optamos por Ele, nós olhamos para Ele e dizemos assim, eu quero o Senhor, né? Aí é o Senhor quem vai pelejar por nós. Não importa aquilo que você esteja passando, passe todas essas dificuldades, mas olhando para Jesus, sabe? Que é Ele quem vai te salvar. Então, nessa continuação, né? No verso 27, no verso 26, ele diz assim: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E aí, se os irmãos continuarem lendo o restante, o que aconteceu, irmãos? O rei faz um decreto: aquele que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será morto em todo o reino. Olha que testemunho, irmãos. Por quê? Porque aqueles homens ousaram crer, aqueles homens ousaram depender do Senhor, aqueles homens ousaram olhar somente para o Senhor e não olhar as circunstâncias, não olhar as dificuldades, né? E é isso que chama a nossa atenção, né? Então, irmãos, olhe para essas verdades da palavra do Senhor e perceba que a nossa vida não é diferente. O Senhor já fez tudo em Cristo Jesus. O Senhor trouxe a vida de Cristo para cada um de nós, sabe? Então nós precisamos compreender. Agora, mais para nós caminhar para o encerramento, voltem aí um pouquinho para trás em Isaías 43, para você ver, irmãos, que eu e você não estamos sozinhos. Eu e você não vamos passar as dificuldades sozinhos. Eu e você estamos amparados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isaías 43. Ele diz assim no verso 1: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Olha que palavra. Ó, eu fiz, você é meu. Eu só quero que você olhe para mim, eu só quero que você deseje a mim, eu só quero que você ande na minha palavra, porque você é meu. E essa palavra, irmãos, é para mim e para você. O Senhor diz para você: ó, você é meu. Por isso que Ele fala assim, ó: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Tu és meu. Tu és meu porque eu sou o teu Deus. Eu te remi, né? Você precisa olhar somente para mim. E aí você anda mais um pouquinho, irmãos, no capítulo 11, no verso 11 desse mesmo capítulo, né? No verso 11 ele diz assim: eu sou o Senhor,
e fora de mim não há Salvador. Olha que palavra, irmãos. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, né? Eu anuncio a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Sabe, umas palavras dessas nós precisamos agarrar ela e dizer assim, ó, Senhor, muito obrigado, porque ele diz assim no verso 12, eu anuncio a salvação. É eu quem trago revelação para você. É eu quem coloco no teu coração. Eu que abro a tua mente. É eu que descortino o véu do teu coração. Eu anuncio salvação. Eu realizo-a. É eu quem realizo. Não é? E muitas vezes nós achamos que nós somos muita coisa. Não, Ele que fez. É Ele, né? É Ele. E aí Ele diz assim, ó, eu faço tudo isso porque vocês são as minhas testemunhas. Então, irmão, nós temos um objetivo. Nós precisamos olhar para o Senhor. Nós temos que estar separado desse mundo. O nosso coração não pode estar grudado nesse mundo, amando esse mundo, porque nós temos um testemunho para dar. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele posicionamento deles, eles deram um testemunho para aquele rei. E não somente para o rei, mas para toda aquela nação. Que o Deus, aquele que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será morto, né? Então veja só que precioso isso, né? Mas vai mais aqui no verso 13. Ele diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, diante da tribulação que você está passando, Ele não vai dar uma tribulação além das tuas forças, né? Não precisamos ir lá, mas nós temos o texto lá de 1 Coríntios capítulo 10, que vai dizer assim, Ele não nos dá tribulação além das nossas forças. Juntamente com a tribulação, Ele já nos dá o livramento. É por isso que nós precisamos passar pela tribulação olhando para Ele, porque Ele já nos deu o livramento. Nós só vamos passar ali porque as pessoas vão ficar olhando e elas vão dizer, como que aguenta? Lá no final, elas vão dizer, puxa vida, Deus realmente está com você, né? Então que realmente essas palavras, irmãos, elas tomem conta da nossa vida e realmente nós possamos ser um povo separado, um povo com pensamento diante do Senhor, um povo que não olha para a circunstância que está vivendo, mas olha para o Senhor, não olha para o sistema do mundo que nós estamos hoje, porque o sistema do mundo que nós estamos hoje, irmãos, se nós formos olhar, nós vamos ficar como o mundo está, pasmado, caótico, mas nós temos que, em tudo isso que está acontecendo, nós temos que dar glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. E quando nós olhamos essas circunstâncias, nós sabemos que o Senhor está para voltar. Agora, se nós estiver realmente com o nosso coração no Senhor, vai ser um desejo. Nós vamos dizer assim, Senhor, volte logo. Venha nos buscar, porque nós não suportamos mais esse mundo. Esse mundo está um caos para nós, né? Mas depende do nosso posicionamento. Não é a nossa... Muitas vezes nós temos até vontade, irmãos. Mas a vontade não nos leva para o Senhor, não. O que nos leva para o Senhor é um posicionamento. É dizer assim, eu quero. E eu determinei no meu coração. E quando eu determino que eu quero, aí o Senhor diz, você quer mesmo? Você tem que pagar o preço. E qual que é o preço, irmãos? Preço
de eu negar, tomar a minha cruz e seguir o Senhor. Tem muitas coisas que vai doer no coração, porque tem muitas coisas na nossa vida que nós vamos ter que botar elas na cruz, para tirar, mas vai valer a pena. Vai valer a pena porque lá no final, nós temos Cristo dando todo o suporte para nós, sabe? É Ele quem vai fazer para nós, sabe? Que o Senhor nos ajude, o Senhor visite cada um de nós, que o Senhor realmente persevere em realizar a graça dele a cada um de nós, irmãos, porque a vinda do Senhor está próxima, né? Que o Senhor realmente nos socorra. Amém?